Bom, pessoal, bom dia. Tudo beleza? Bom dia, doutor. Tudo Bom bem? dia. Bom, pessoal, vamos lá fechar nosso cronograma então. Terminando com os distúrbios hemodinâmicos. A gente segue para a parte de trombose, né? Que foi o que ficou faltando para a gente terminar de encerrar o conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar me interrompendo aí. Tranquilo? Então, fechando com trombose. A trombose em si, eu cito ela como uma consequência, né, de 3 tipos de alteração. Essa enfermidade ela pode agir, ela pode ser tanto isolada ou ela pode ser simultânea, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente o que seria essas terminologias isoladas ou isolada ou simultânea. Então, uma das consequências, né? Primeiro é a alteração da parede vascular ou alteração cardíaca. Primeira coisa. Depois nós temos alterações reológicas, né, ou hemodinâmicas. Alteração de fluxo sanguíneo, de encarceramento dentro da circulação venosa. Quando a circulação venosa está mais extasiada, está mais parada, está mais sobrecarregada, né? E alterações na composição do sangue, né? Um exemplo, a própria hipercoagulabilidade. O sangue fica mais denso, ou quando esses fatores de coagulação estão agindo aí de uma forma um pouquinho desregulada. Então você tem a trombose, né, dentro da tríade de Virchow da trombose. Na primeira coisa a gente fala da integridade do endotélio. Você tem que ter o endotélio lesionado. Primeira coisa, né? Depois, essa lesão endotelial, ela pode alterar o fluxo sanguíneo ali no local que foi lesionado esse endotélio. Devido a essa alteração do fluxo sanguíneo, igual a gente falou, pode ser por uma estase sanguínea ou uma própria turbulência, né, um fluxo turbulento, pode causar de novo lesão endotelial. Então, por isso que a alteração do fluxo sanguíneo também desencadeia a hipercoagulabilidade naquele local ali. E, conceitualmente, né, a solidificação dos constituintes normais do sangue dentro do sistema vascular do ser vivo. Um momentinho aqui. Sumiu aqui. E o trombo, né, é a massa sólida que foi formada a partir do processo da trombose, né? Ele tem que ser diferenciado se é uma coagulação extravascular, secundária a uma hemostasia, ou a própria coagulação pós-mortem, né? Que é aquele processo de coagulação sanguínea pós-morte, né? Classificação. Eu tenho que classificar ele secundariamente a sua estrutura. Então você tem que falar para mim se é um trombo vermelho, se é um trombo branco. Trombo vermelho, né, que é trombo de coagulação, ou também chamado trombo de estase, né, aquele trombo que é rico em hemácia. Ele geralmente está mais presente nas veias, né? E aí recebe o nome de flebotrombose.
E os trombos brancos, né? Aquele trombo de conglutinação. Que é trombo que está cheio de formado por plaqueta e fibrina, né? Geralmente associado a alteração no endotélio, já que esse tipo de trombo se acha mais em artéria, né? Dentro da circulação arterial. Já os trombos hialinos, né? É um trombo constituído basicamente por mais fibrina, né? Ele é um trombo associado diretamente à composição do sangue. Então ele, por ser um trombo de fibrina, às vezes ele vai ser mais encontrado na circulação capilar, né? E temos também os trombos mistos, né? O trombo misto é aquele trombo que tem tanto por estratificação fibrinosa, né? E também por alteração de parte cruórica, né? Que é a parte vermelha do trombo, com as hemácias e tal. E esse trombo misto se subdivide. De novo. Vamos lá. Cabeça, né? Trombo branco, pequeno, fixado no endotélio. Aí tem o colo, a porção estreita, né? Intermediária. Se configuram ali as linhas de Zahn. Geralmente isso aqui ele vem devido a um câmbio, uma alternância de zona branquicenta e avermelhada. E a própria cauda, que é o trombo vermelho. Quanto à localização, vai depender, né? Pode estar dentro da veia, pode estar dentro da própria bomba, da artéria ou do capilar. Geralmente esses trombos venosos, eles são aqueles trombos vermelhos, né? Eles tendem a se formar primeiramente lá nos membros inferiores, devido à própria ação da gravidade, a estase circulatória. Eles são úmidos, gelatinosos, né? Associa-se à flebectasia e a estase prolongada, né? Aquela estasia circulatória da rede venosa. E também pode estar associado a alguns episódios de flebite, de inflamação venosa. Esse trombo venoso, esse trombo vermelho, ele representa aproximadamente 70% dos casos de trombose no ser humano. Então a gente vê ele mais presente. Já o trombo mural, o trombo cardíaco ou trombo mural, é aquele trombo que ele vem ali oriundo de átrio direito, de ventrículo esquerdo, né? Ou trombos valvares também. Isso aqui representa aproximadamente 20% dos trombos nos seres humanos. Em que situação eu posso ver um paciente? Lógico, eu não consigo distinguir. Muitas vezes, né, o paciente tem uma tromboembolia pulmonar, eu não consigo distinguir de onde veio esse trombo. Eu presumo pela clínica do paciente. Um exemplo, o paciente cursa com tromboembolia pulmonar depois de uma RCP, de uma ressuscitação cardiopulmonar. O paciente parou, sofreu aquela RCP vigorosa e aparece um quadro de tromboembolia pulmonar depois. Eu posso presumir que é um trombo mural que se desprendeu da câmara durante a reanimação ou depois que o paciente fibrilou, né? O paciente teve uma fibrilação atrial, fez a cardioversão ou fez manobra vagal, depois da fibrilação pode se desprender trombo. Bom, localização nas artérias, né? A gente já falou lá atrás, geralmente nas artérias estão os trombos brancos, aquele trombo que pega mais coronária, né? Pega artéria cerebral, pega ilíaca, femoral, né? E tem uma porcentagem mais baixa, né? Apenas 10% das tromboses. E as que são localizadas na rede capilar, né? Que são aqueles trombos hialinos, que é composto basicamente de fibrina. Então, geralmente aqui você vê esse trombo muito associado a coagulação intravascular disseminada, né? Ou coagulopatias de consumo. São nessas situações mais específicas. Quanto ao efeito da interrupção do fluxo sanguíneo. Bom, aqui falando desse efeito, né? Uma interrupção do fluxo sanguíneo.
Você tem efeito oclusivo ou ocluente, né, que é o que vai fechar a luz do vaso completamente. Geralmente você vê naquelas tromboses arteriais, aquelas regiões ateroscleróticas, né, também nas venosas, os próprios murais parietais ou semi-ocluentes, que eles obstruem parcialmente a luz do vaso, né? É o que a gente vê na trombose arterial, na trombose cardíaca. A trombose venosa mural, ela é rara, né? Geralmente é muito difícil de encontrar no paciente. Ou também aquele trombo canalizado, que é aquele trombo oclusivo que sofreu aquela proliferação fibroblástica e uma neovascularização e restabeleceu uma parte do fluxo sanguíneo. Ele não ocluiu completamente. Vamos lá. A gente vê aqui a primeira imagem, né? Nós vemos trombos ventriculares. Ventrículo direito, né? Ventrículo esquerdo, alguns trombos grudados. A gente vê cicatriz fibrótica branca. Tá? E já na imagem B, você tem aqui um aneurisma dissecado, né? Um aneurisma aórtico, mas lá na porção abdominal já bem dilatado. E você vê a formação de trombos murais friáveis, certo? Tudo aqui por cima quase da parte que está aterosclerótica. Bom, também nós temos o trombo séptico. O trombo séptico, o próprio nome já fala, que é trombo que teve uma colonização bacteriana, ou esse trombo se formou secundariamente a um processo inflamatório. Um exemplo da própria endocardite. Endocardite valvular, o paciente pode cursar com formação de múltiplos trombos aí depois. Beleza? E temos o trombo também asséptico. Então você vê aqui por dentro da câmara, por dentro da bomba, toda inflamada a válvula. Ok? Então isso aqui vai propiciar a formação de trombos, e esses trombos vão rodar a circulação lá fora aí. A etiopatogenia, né? A trombose é uma consequência de 3 tipos de alteração. Aquelas alterações, aquela 3 de Virchow, a gente viu lá atrás, da trombose, né? Então tem a alteração da parede do vaso, ou da parede cardíaca, né? Alteração hemodinâmica, e alterações da composição sanguínea, como a hipercoagulabilidade. Geralmente essas alterações na parede vascular, né? Ou na região endocardíaca, nós temos como causas traumas, né? Punções muito repetidas. Então você tem aquele sítio de punção, né? Vai lá, só punciona o catéter, só punciona a agulha naquele vaso, naquela veia. Então começa a lesionar ali de uma forma repetitiva, e ali propicia a formação de trombos também. Como a própria localização de bactérias na superfície vascular. Beleza? Infecções virais de célula endotelial, migração de parasita na parede vascular, angeite, endocardite, arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio, erosões vasculares decorrentes de infiltrações neoplásicas. Então nós temos aqui uma variedade de causas para esses trombos de parede vascular ou endocárdica, né? E o mecanismo primeiro é a lesão do endotélio, né? Lesiona o endotélio ou lesiona lá a parede endocardíaca, e você vai ter aquela exposição do colágeno subendotelial, e aí começa a vir a agregação plaquetária, a adesão e agregação plaquetária, né? E surge todo aquele processo coagulativo que a gente já viu lá nas outras aulas. Alterações reológicas ou hemodinâmicas, né? Pela estase. Bom, pela estase, o próprio nome já fala, diminui a velocidade da circulação sanguínea, ou altera essa circulação para uma circulação turbulenta. Vamos lá. A estase altera o fluxo lamelar, fazendo com que as células, inclusive as plaquetas, que ocupavam a corrente axial, passem à corrente marginal, facilitando o contato
plaqueta endotélio. Então a plaqueta fica mais para a beirada da parede do vaso. A plaqueta não corre, diga-se de passagem, no centro da articulação, da circulação do vaso. Ela fica mais nas beiradas, fica mais margeando a parede do vaso. Então favorece essa ligação plaqueta endotélio, né? Ao tempo que concentra os fatores de coagulação. E por turbulência. Você tem alteração desse fluxo lamelar, a modificação da corrente, né? E esse fluxo turbulento vai traumatizar a túnica íntima cardiovascular, certo? Então vai facilitar a exposição do colágeno subendotelial. Então você começa a ter uma agregação aí formada pela lesão da túnica íntima, né? Da íntima, por esse fluxo turbulento. Alterações sanguíneas, né? A própria hipercoagulabilidade, um dos fatores mais importantes na trombogênese. Trombocitose, né? Associada aí, ó, anemia ferropriva, anemia por falta de ferro. Após hemorragia grave. Aqui a gente já fala dos pacientes pós-operatórios. Paciente de esplenectomia que retirou o baço. Enfermidade de Hodgkin, disseminação de neoplasias malignas e síndrome mieloproliferativas. E também incremento de fatores de coagulação, né? Principalmente na gestação, fator 7 e fator 8. Também síndromes nefróticas, que aí você altera fator 5, 7, 8 e 10, né? Em algumas neoplasias também. A própria redução da atividade fibrinolítica, né? Paciente diabético, paciente obeso, paciente em síndrome nefrótica, que ele perde junto ali naquela proteína que ele está perdendo, ele perde também alguns antagonistas da coagulação, né? Antagonistas com reverter o processo coagulativo, ele perde bastante também junto com aquela proteína. E o aumento da viscosidade sanguínea, a própria anemia falciforme, você perde a flexibilidade da hemácia, policitemia, desidratação, queimaduras. O paciente queimado, dependendo da porcentagem de queimadura, é danado para cursar com trombose depois. O destino do trombo, ou esse trombo vai passar por lise, né, a ação da plasmina, esse trombo vai se degradar, beleza? Pode ocorrer um amolecimento puriforme, o trombo ele vai ser invadido por neutrófilos, vai ocorrer uma digestão enzimática da massa central, convertendo num saco de conteúdo puriforme. O que é isso? Conteúdo purulento, principalmente se o trombo for séptico, né? E aí ele vai se romper e liberar na circulação esse líquido purulento, né? Bom, geralmente ocorre ali a invasão do trombo pelos macrófagos, né, fibroblastos, e aí tem a transformação desse trombo por tecido de granulação, é um trombo mais diga-se de passagem, foi mais degradável aqui. Ou a canalização. A canalização é quando você tem vasos neoformados, né? Ocorre a formação de novos vasos ali na fase de organização, e eles anastomosam-se. Então você tem um restabelecimento da circulação sanguínea através desses neovasos, né? A própria calcificação, realmente nos trombos sépticos também podem ocorrer, principalmente em trombos venosos. Esses trombos podem permanecer firmes na parede vascular e depois cair na corrente sanguínea, ou pode sofrer colonização bacteriana, né? No caso da septicemia, a gente tem germe aderindo a esse trombo e vira um trombo séptico, né? Ou a própria embolização. A embolização ela é recorrente da fragmentação ou o descolamento desses trombos inteiros.
ocorre aquele amolecimento puriforme, né? E aí esse trombo se desprende e ele vai embora, circulação lá fora. Tá? Ele não fica focal ali, ele não fica preso no vaso, né? Um exemplo, um trombo que se desprende lá do membro inferior e vai parar lá para cima, lá no pulmão. Característica macroscópica, o venoso, né? O trombo venoso geralmente ele é vermelho, tem aspecto úmido, gelatinoso. E o trombo cardíaco já é aquele trombo branco, né? Aquele trombo seco, friável, inelástico, né? Associado com alterações no endocárdio. Pode ser vermelho, mas ele tende a ser branco. A maioria desses trombos arteriais, esses trombos cardíacos, eles são brancos. Tá? Vamos lá. Que nós temos aqui um trombo, né, organizado, aspecto branco homogêneo. E do lado trombos em organização. São os trombos que apresentam áreas vermelhas ainda. Tá? Você observa a parte branca e parte vermelha. E a característica microscópica, o trombo branco ele apresenta lâmela amorfa, né? Granulosa, desprovida de célula e levemente eosinofílica. São formados por plaquetas, né? Conglutinadas, aquele peloto de plaqueta que está bem aderido ali, bifurcado, né? Apresentam ali lâmelas secundárias. Então, geralmente, esse trombo você tem um aspecto coraliforme. E já o trombo vermelho, ele é constituído de rede de fibrina. Você vê um conglomerado plaquetário nos pontos nodais, retendo malhas de leucócito, de hemácia. Né? Então, aqui você tem um exemplo do pequeno aumento, né, de artéria trombosada, curada por tecido elástico. Então você vê essa transição, você vê o lúmen bem delimitado. E as consequências vai depender. Esse trombo vai depender. Essas consequências dependem do tipo do trombo. Vai depender da localização, vai depender do tipo anatômico da circulação, se é uma circulação terminal, se é colateral ou dupla, ou seja, do tipo da circulação que ele vai ser formado ou ele vai parar, e a vulnerabilidade dos tecidos à hipóxia, como assim? Se o órgão que for ocluído a circulação por esse trombo vai sofrer muito ou pouco, se esse órgão é mais resistente à hipóxia ou mais sensível. Né? Em geral nós temos a isquemia, né, que leva à degeneração, leva à hipotrofia, leva ao infarto. E a hiperemia passiva, que você tem aquela situação que leva ao edema, né, degenerações hipotróficas. Ou o próprio infarto vermelho, né, aquela região infartada hiperemiada. E a própria embolia, que é onde esse trombo se desprende. E a coagulação intravascular disseminada, né? O próprio nome já fala. Você tem um alto número de desordens, né? Desde complicações obstétricas a malignidades avançadas. Você tem um início súbito ou insidioso. Tá aparecendo trombo de fibrina para tudo quanto é canto. Beleza? Aqui nós podemos ter associado coagulopatias de consumo. Esse paciente é aquele paciente que começa, entre aspas, cursar com aquela chuva de trombos. Beleza, pessoal? Beleza. Doutor, tira só uma dúvida aqui. Pois não. O doutor estava falando que quem retira o baço pode ter um trombo? Sim, você tem diga-se de passagem, uma certa probabilidade. Devido ao processo pós-hemorrágico, né? Sim.
no caso da anemia, né? Aham. A esplenectomia, porque geralmente quando o paciente faz uma esplenectomia, vamos citar uma situação de trauma. O paciente ele faz essa esplenectomia, secundariamente uma lesão de grau 4 no baço. Então é aquele baço que já lesionou pra caramba e tá sangrando pra caramba ali por dentro do abdômen. Então, querendo ou não, o paciente entra num estado de anemia aguda. E esse estado de anemia aguda, o que a gente falou lá atrás, favorece a formação de trombos. Não é que quem teve vai ter trombo, mas a probabilidade aumenta. Beleza? Entendi. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Tranquilo, Da minha doutor. parte tá ok. Também. Então, beleza, doutores. Hoje ficamos por aqui.